Está escrito em Jeremias capítulo 3, versículo 15, o seguinte: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Meu irmão, minha irmã, hoje, segundo domingo do mês de junho, é comemorado o Dia do Pastor. Nesse tempo que vivemos, em que a figura do pastor tem sido tão desprestigiada, não é verdade? Tão atacada e também tão incompreendida, vale a pena fazermos uma reflexão. É verdade, sim, que há verdadeiros lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem o seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelas ovelhas e pelo ministério. Vale a pena uma oração pelo seu pastor. Vale a pena aferir e conferir os reais valores desse ser humano extraordinário, cuja responsabilidade é tão vital, ou seja, conduzir seu rebanho ao aprisco seguro do Senhor. Que Deus abençoe os nossos pastores. O valor e a importância de um pastor segundo o coração de Deus não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que ele consegue atrair, mas sim pelo seu caráter e pela sua fidelidade a Deus. A importância e o valor de um pastor segundo o coração de Deus não é medido pela aprovação de homens, mas sobretudo pela aprovação de Deus. O valor de um pastor segundo o coração de Deus não é medido pelo tamanho de sua igreja, pela estrutura física, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor e a importância de um pastor segundo o coração de Deus não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua congregação, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Há pastores, sim, que se preocupam apenas com a lã das ovelhas, mas há pastores que se preocupam, de fato, com a vida e o bem-estar de suas ovelhas. O valor de um pastor não é medido também pelo salário que ganha, mas pelo serviço que ele presta. A importância e valor de um pastor segundo o coração de Deus não é medido por sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele chega ao ponto de deixar de ser politicamente correto para permanecer firme, justo e fiel diante dos valores estabelecidos por Deus. O valor e a importância de um pastor também não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação de que ele faz parte, mas pelo serviço que ele presta à obra de Deus. A importância e o valor de um pastor segundo o coração de Deus também não é medido pela satisfação de seus assistentes, de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do Evangelho Bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, muitas vezes até mesmo desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor e a importância de um pastor segundo o coração de Deus também não é medido pelo seu poder ou status, mas por sua submissão e obediência a Deus. O valor e a importância de um pastor segundo o coração de Deus não é medido por sua autossuficiência, pois ele é plenamente consciente de sua dependência de Deus. Mesmo porque a Bíblia nos afirma que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que muitas vezes nós julgamos fracos e incapacitados para o desempenho de uma determinada missão. O valor e a importância de um pastor segundo o coração de Deus também não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. Também não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que ele consegue agregar ao seu redor, mas sim por seu amor às pessoas, sobretudo aquelas mais fracas. A importância e o valor de um pastor segundo o coração de Deus também não é medido pelos seus discursos, pela sua oratória, mas pela autoridade de seu viver, por uma vida pautada pela ética e pelo exemplo. O valor e a importância de um pastor segundo o coração de Deus também não é medido pelo crescimento quantitativo ou da membresia de sua igreja,
mas sobretudo pelas transformações que suas mensagens possam gerar naqueles que a recebem. Há por aí templos cheios de pessoas vazias, perdidas, em crises existenciais, e igrejas pequenas onde pessoas experimentam a genuína mensagem da palavra de Deus e, sobretudo, a salvação em Cristo Jesus. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar a sua igreja ou uma determinada plateia, pois o seu chamado é para pastorear e não para animar a auditório. O valor e a importância de um pastor segundo o coração de Deus também não é medido pelas crises pelas quais ele passa ou deixa de passar, mas pela maneira como ele se comporta em momentos difíceis da vida. Sua importância é medida por critérios divinos e não humanos. Isso porque o pastor é uma pessoa totalmente dependente de Deus e não de homens. O pastor segundo o coração de Deus é um homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza coisas extraordinárias. Ele sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresas. Ele não se preocupa com números, mas, sobretudo, com a saúde espiritual das suas ovelhas. O autêntico pastor, segundo o coração de Deus, não se contextualiza com as tendências e modismo deste mundo caído, mas se esforça para resgatar vidas deste mundo que jaz no maligno. O pastor, segundo o coração de Deus, é um homem ou uma mulher de valor que, através de sua vida e postura, forma valores, muitas vezes até de forma involuntária, simplesmente pela postura e pelo exemplo que ele ou ela deixa. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um pastor, agradeça a Deus pela vida dele, ore por ele, interceda por ele e ame-o de todo o coração. E a você, meu querido irmão, minha irmã, pastor, pastora, parabéns pelo seu dia. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família e o seu ministério pastoral, para que venha sempre apacentar o rebanho do Senhor com ciência e inteligência, e a sua vida possa refletir sempre as marcas de um pastor, segundo o coração de Deus. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe a todos os pastores do Brasil. Um grande abraço.